Olá galera, estamos ainda no esquema composto, mas antes de qualquer coisa eu quero enfatizar que o behaviorismo e o análise do comportamento é um tipo de abordagem que tanto engloba os organismos humanos e os organismos não humanos. Então você que trabalha treinando animais, ou até mesmo você que trabalha como psicólogo mudando o comportamento de seres humanos, o análise do comportamento e o behaviorismo é um tipo de abordagem que foi proposta por alguns dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas do comportamento, como Skinner, como Pavlov, entre outros que brilharam nesse mundo desse tipo de abordagem. Mas hoje o nosso tema ainda está dentro de esquema composto, mas é um temaço. Hoje vamos falar sobre esquema concorrente. No próximo vídeo vamos falar sobre a lei da igualação, mas vamos dar foco no esquema concorrente. Gente, você já teve um cão que você estivesse treinando, ou até mesmo você que está frente a uma criança, ou até mesmo você já ficou deparado com a situação que vocês tendem a tomar uma decisão e depois, em outro momento, tomam a outra decisão frente a um reforçador? Esse é o esquema concorrente. Fica tranquilo, não precisa ficar nervoso, que o Dr. Z vai explicar tudo como funciona. Primeiro eu quero trazer para as questões humanas e depois eu vou fazer uma analogia com os animais para ficar bastante didático o que é esse esquema concorrente. Bom, o esquema concorrente não é nada mais nem nada menos do que dois ou mais reforçadores onde o organismo, ou seja, a pessoa, o animal, tem que tomar uma decisão qual o tipo de resposta ele vai dar. No caso dos humanos, você já se deparou em ficar em casa assistindo um futebol, ou até mesmo ir para um campo de futebol, jogar sua peladazinha, ou ir ao cinema? A gente já se deparou em uma situação como essa. Ou ir para a escola, ou então ficar assistindo um filme em casa. Gente, isso é o esquema concorrente. Bom, vamos entender os fenômenos do esquema concorrente, que é uma delícia. Esse tipo de esquema é um dos que nós mais nos deparamos no nosso dia a dia. E os animais também não ficam por trás dessa velha dúvida do qual tipo de reforçador eles vão optarem. Bom, foi feito um experimento com rato dentro do intervalo variável de 10 segundos e dentro do intervalo variável de 20 segundos. Se não sabe o que é intervalo variável, dá uma olhadinha lá no playlist que tem um vídeo falando só esquema de intervalo variável, intervalo fixo, razão fixa e razão variável. Então vamos avançar aqui no nosso vídeo. Esse ratinho, ele está dentro desse esquema de intervalo variável de 10 segundos e intervalo variável de 20 segundos. Bom, esse ratinho, no primeiro momento, obviamente, ele vai optar no tipo de reforço que vai dar melhores condições a eles de ser reforçado. Obviamente que é o intervalo variável de 10 segundos, que vai dar o dobro do reforçador que daria no intervalo variável de 20 minutos. Obviamente que o ratinho não é bobo. Certo, pessoal? Guarda que depois tem mais surpresa ainda sobre esse tipo de experimento. Agora vamos para uma pessoa que eu acabei de dizer. Bom, falei sobre o intervalo variável abordando uma pessoa, o ratinho sobre na sua experiência. Agora você que está em casa, que é adestrador, precisa saber o esquema concorrente no dia a dia. Você que está treinando um cão e aí você está com seu petiscozinho, um biscoito, né? Aquela coisa bem básica. Aí o touro aparece com um frango apetitoso. O que é que vocês acham? Que esse cão vai optar pelo biscoitinho ou vai optar pelo frango? Ou
você está treinando um cão com frango, né, bem saboroso, aí chega aquele dono que nunca mais, ou melhor, que esse cão já tem alguns dias ou algumas horas mesmo sem ver, e aí chega no meio do seu treinamento e faz aquela festa. Ele larga petisco, larga tudo e vai ser reforçado pelo seu dono. Nós estamos dentro de um esquema concorrente, galera. O próprio nome já enfatiza as suas características. Bom, mas o melhor que nos traz sobre esse tipo de esquema é que esse organismo ele não vai ficar o tempo todo tendo essa mesma resposta. Se o ratinho ele aperta a barra de intervalo variável de 10 segundos, lógico que tem o dobro de reforços que tem a barra que ele apertaria o intervalo variável de 20 segundos. A lógica seria que ele sempre apertasse esse tipo de barra. Dentro da lei, do esquema da lei de igualação, esse tipo de fenômeno muda um pouco. Por quê? Porque esse organismo ele vai dar uma resposta proporcional a cada tipo de reforço. Ou seja, vamos supor um jogador de basquete. Observe, o jogador de basquete ele pega a bola, faz ponto, marca ponto de 3 pontos no seu arremesso. E tem um outro tipo de arremesso que ele faz pontos de 2. Ou seja, ele marca pontos de 2, valendo só 2. O óbvio seria que ele, né, só fizesse o tipo de arremesso valendo 3 pontos, não é verdade? Porque tanto ele é reforçado no de 2 pontos, como ele é reforçado no de 3 pontos. Mas aí é que está o engano. Esse jogador, que o reforço de 3 pontos é mais, ele poderia só fazer os arremessos nos reforçadores que marcam 3 pontos, mas não é proporcional. Ele vai fazer aquele tipo de reforço, reforça ele por mais vezes, mesmo o de 3 pontos sendo mais, mas ele sempre vai procurar o reforçador que chega mais disponível para ele. Então isso vai ser uma proporção de comportamento, de resposta que vai acontecer com esse jogador. Dentro da barra do ratinho é a mesma coisa. Uma vez por outra ele vai voltar a barra dentro do intervalo de 20 segundos e vai apertar. Só que a proporção desse aperto de barra vai estar relacionado com o intervalo variável de 10 segundos, que vai o reforçar muito mais vezes e é o dobro da resposta. Dessa forma, nós temos o intervalo concorrente. Vai ocorrer resposta de ambos os lados, mas a que der mais a ele, ele vai ter uma proporção maior para esse tipo de reforçador, digamos, que dê mais condições a ele. Entendeu, pessoal? Ficou claro que dentro do reforçamento concorrente, esse animal vai ter variações de respostas que vai botar ele dentro de uma resposta. Com isso não quer dizer que ele só vai ter aquela resposta. Ele vai ter tanto a resposta do intervalo variável de 10 segundos como a resposta do intervalo variável de 20 segundos. Agora, porém, vai ser proporcional. Isso é a lei de igualação também. Eu fiquei de falar no próximo vídeo, mas terminei englobando tudo que ficou um pouco mais didático. A gente que gosta da análise do comportamento e do behaviorismo, nós sempre buscamos mais. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Chama o Dr. Z para explorar e passar mais informações aqui para vocês dentro dos nossos comentários. Até os próximos vídeos e até lá!